No dia seguinte, Rafael estava de folga e se preparava para sair para a excursão. Ele estava animado para ver as obras de arquitetura que tanto admirava. O jovem arrumou sua mochila com alguns lanches, uma garrafa de água, uma câmera fotográfica e um caderno de anotações. Ele se despediu de sua mãe, que estava na cozinha, fazendo o café da manhã. Isis olhou para o filho e sentiu uma pontada no peito. Ela teve um mau pressentimento e pediu para que ele não fosse. Rafael apenas sorriu e disse que ficaria tudo bem e que logo voltaria para casa. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Já era tarde quando Isis e Rafael sentaram-se à mesa da pequena cozinha. O cheiro de comida caseira pairava no ar, dando um toque aconchegante ao modesto apartamento em que viviam. Isis, com um sorriso no rosto, começou a servir o jantar enquanto perguntava a Rafael sobre seu dia na faculdade. E então, meu amor, como foi o seu dia na faculdade hoje? Perguntou Isis, sorrindo. Rafael respondeu animado. Foi bem legal, mãe. Mas confesso que as matérias são complicadas, exatas nunca foi o meu forte, ele disse e sorriu em seguida. Isis sorriu com orgulho, feliz em ver o esforço do filho dando frutos. Fico tão feliz por você. Mas achei sua resposta muito vazia, me conte desde o começo. Rafael começou a contar sua jornada desde o momento em que pegou o ônibus para ir à faculdade. Ele compartilhou detalhes sobre as aulas, as interações com os colegas e os desafios acadêmicos que superou. O orgulho de Isis só crescia a cada palavra. Mas o momento mais tenso foi quando percebi que perdi a noção do tempo na biblioteca e corri como louco para não perder o último trem de volta para casa. Foi por pouco, mas consegui. Rafael disse, rindo. Isis ouvia atentamente. Ambos sabiam que a jornada deles não havia sido fácil. Viveram anos de dificuldades desde que Isis, proveniente de uma família pobre no interior, decidiu tentar a sorte na cidade grande após a perda dos pais. A vida lhes impôs desafios desde o início, especialmente quando Isis engravidou acidentalmente e o pai da criança desapareceu sem deixar rastros. Sozinha, ela dedicou seus dias a cuidar de Rafael, muitas vezes fazendo as piores loucuras para garantir que não lhe faltasse nada. Você lembra quando fazíamos malabarismos para conseguir dinheiro? Isis suspirou, relembrando os momentos difíceis. Rafael assentiu. Lembro, mãe. Eu via o quanto você se esforçava, era muito triste, mas passado é passado, não vamos ficar lembrando disso. Desde os 12 anos, Rafael começou a ajudar a mãe, arrumando seu primeiro emprego como limpador de sapatos em uma barbearia local. Era um começo modesto, mas foi o que ele conseguiu. Rafael recordou os desafios enfrentados durante esse período. Lembrou-se de como percorreu as barbearias da região, batendo de porta em porta, implorando aos barbeiros para permitirem que ele engraxasse os sapatos dos clientes. Muitos disseram não, mas Rafael persistiu. Foi difícil, muitos o olhavam desconfiados, mas ele continuou pedindo. Até que um dia, um senhor mais simpático deu a primeira chance para o garoto. Era pouco, mas já era um começo. Os anos se passaram, e Rafael continuou fazendo pequenos trabalhos até os 16 anos, quando finalmente conseguiu seu primeiro emprego como jovem aprendiz em uma empresa que ficava no centro da cidade. A notícia trouxe alegria para a mãe, que via seu filho se esforçando tanto para ajudar em casa, afinal, não era fácil mantê-los apenas com o seu trabalho como empregada doméstica. Aos 18 anos, Rafael foi registrado em seu emprego depois que pegou sua reservista, o que lhe garantiu um bom salário e alguns benefícios. Ele ficou muito feliz com essa conquista, pois sabia que agora tinha o necessário para cuidar dele e de sua mãe. O jovem decidiu que era hora de investir em seu futuro. Ele sempre sonhou em ser arquiteto, pois admirava as construções que via na cidade. Ele se inscreveu no vestibular para a faculdade de arquitetura e estudou muito para passar. Rafael estava motivado e sempre repetia que mudaria a vida de sua mãe, que tanto se sacrificou por ele. Isis, com seus 39 anos, se considerava a mãe mais orgulhosa do mundo por ter Rafael como filho. Rafael havia chegado faminto da faculdade, já era tarde, mas Isis fez questão de preparar o prato preferido do garoto. Macarrão com molho de carne e queijo ralado. Ela queria agradá-lo. Que cheiro bom, mãe! Você fez macarrão? Rafael perguntou, entrando na cozinha. Sim, meu filho.
É o seu prato preferido, não é? Isis respondeu, a abraçando. É sim, mãe. Você é a melhor cozinheira do mundo. Rafael a elogiou, a beijando na bochecha. Obrigada, querido, agora vamos comer, antes que esfrie. Isis disse, levando-o para a mesa. Os dois se sentaram e começaram a comer, conversando sobre o dia de cada um. Isis perguntou a Rafael sobre a faculdade, e ele contou que estava gostando muito das aulas, dos professores e dos colegas. O jovem disse que estava aprendendo muito sobre arquitetura, e que estava ansioso para o dia seguinte. Amanhã a faculdade vai fazer uma excursão para os alunos da minha turma, como eu tinha comentado com a senhora. Eles oficializaram hoje. Nós vamos visitar, de ônibus, algumas obras que os maiores arquitetos construíram. Confesso que estou ansioso, Rafael disse, empolgado. Veja só, você vai ver de perto as obras que você admira tanto. Você precisa se inspirar e se tornar um grande arquiteto também, viu, garoto? Isis disse, encorajando. Eu espero que sim, Rafael disse, sorrindo. No dia seguinte, Rafael estava de folga e se preparava para sair para a excursão. Ele estava animado para ver as obras de arquitetura que tanto admirava. O jovem arrumou sua mochila com alguns lanches, uma garrafa de água, uma câmera fotográfica e um caderno de anotações. Ele se despediu de sua mãe, que estava na cozinha, fazendo o café da manhã. Isis olhou para o filho e sentiu uma pontada no peito. Ela teve um mau pressentimento e pediu para que ele não fosse. Filho, eu não sei porquê, mas eu estou com um mal-estar. Eu tenho medo de que algo ruim aconteça. Por favor, não vá nessa excursão, fique comigo hoje. Isis disse, segurando a mão de Rafael. Rafael apenas sorriu e disse que ficaria tudo bem e que logo voltaria para casa. Ele disse que não podia perder essa oportunidade de aprender mais sobre arquitetura. Eu vou voltar logo para casa e te contar tudo o que eu vi, Rafael disse, a abraçando. Isis tentou se acalmar, mas não conseguiu. Ela sentia que algo estava errado, mas não sabia o que era. Ela beijou o filho na testa e disse que o amava. Eu também te amo, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Rafael disse, saindo pela porta. Isis ficou na janela, vendo o filho se afastar. Ela pediu para que ele voltasse em segurança. Rafael saiu e pegou o ônibus que o levaria até a faculdade, onde encontraria seus colegas e professores para a excursão. E aí, Rafa, animado para a excursão? Ana perguntou, sorrindo. Claro, eu estou louco para ver as obras dos grandes arquitetos. Você sabe que eu sou fã deles, né? Rafael respondeu, empolgado. Como não saberia? Você vive falando deles, ela disse, sorrindo. Mas confesso que também gosto muito, é por isso que nos damos tão bem, né? Ana disse, rindo. Os dois conversaram sobre as expectativas para a excursão, os projetos que estavam fazendo na faculdade e os planos para o futuro. Eles se davam muito bem e se apoiavam em tudo. Mas não era apenas isso. Naquele dia, Rafael se preparava para pedi-la em namoro. A verdade é que esse era o motivo para metade da sua empolgação naquele dia, porém, só ele sabia. O ônibus chegou à faculdade e eles desceram. Eles se juntaram aos outros alunos e professores que estavam esperando pelo outro ônibus que os levaria até as obras de arquitetura. Os dois embarcaram e se sentaram juntos novamente. O ônibus partiu e seguiu pela estrada. Rafael olhava pela janela e via a paisagem mudar. Admirando tudo o que via, pegou seu celular e começou a tirar fotos de tudo o que via. Ele queria registrar aqueles momentos e compartilhá-los com sua mãe. Ana, que estava no banco mais próximo à janela, perguntou se o amigo queria sentar-se no lugar dela, já que a jovem sabia que Rafael adorava tirar fotos. Mas ele respondeu que não era necessário. Depois de um tempo, ele pegou seu celular e mandou uma mensagem para ela, dizendo que estava tudo bem e que estava gostando muito da excursão. Ele mandou uma foto dele sorrindo e disse que a amava. Isis recebeu a mensagem e ficou aliviada. Ela viu a foto do filho e sorriu. A mulher tentou se distrair com as tarefas domésticas, mas não conseguiu, ficou o tempo todo se sentindo incomodada. Continuou mandando mensagens para o filho, perguntando se ele estava bem, se ele já tinha chegado e assim por diante. Rafael sempre respondia sorrindo e dizendo que estava tudo bem. Depois de algum tempo, o jovem, por alguma razão, parou de responder.
Isis ficou preocupada e tentou ligar para ele, mas o celular dele estava fora de área. Ela pensou que talvez fosse por causa da localização, que talvez não tivesse sinal. Isis esperou um pouco e tentou novamente, mas sem sucesso. Foi então que o pior aconteceu. Isis olhou para a televisão e viu a notícia de um acidente. Ela, com o coração disparado, aumentou o volume da TV e viu que se tratava de um acidente de um ônibus de excursão. Ela viu as imagens do ônibus tombado na estrada, cercado por ambulâncias, bombeiros e policiais. 2 corpos estavam sendo retirados do veículo, cobertos por lençóis brancos, aparentemente eram as 2 únicas vítimas que haviam falecido. A pressão de Isis caiu quando ela soube que era o ônibus de seu filho. Isis gritou o nome de Rafael e continuou tentando ligar para ele, enquanto estava trêmula. Somente 2 dos vários alunos dentro do ônibus saíram sem vida, os demais saíram apenas feridos. A única esperança de Isis era que seu filho fizesse parte dos que saíram vivos. Trêmula, a mulher começou a andar para lá e para cá, sem saber o que fazer. Foi então que ela viu Ana, a amiga de Rafael, falando na televisão, chorando muito e repetindo: "Eu o perdi, ele se foi." Isis caiu no chão de joelhos, chorando desesperadamente. Ela reconheceu Ana e sabia que essa era a melhor amiga de seu filho. Se Ana estava daquele jeito, só poderia significar uma coisa. Isis havia perdido o filho. 1 mês se passou desde o trágico acidente que tirou a vida de Rafael. O luto pesava sobre Isis, que se encontrava em um estado de constante desespero. Com a ajuda de Ana, ela se mudou para um lugar bem longe, pois ela não era capaz de viver naquela casa em que teve tantas lembranças com seu filho. O dia do velório foi particularmente difícil para ela. Ao ver o corpo do filho, tão deformado que nem parecia ele, completamente irreconhecível, Isis teve uma reação física. Passou mal e teve que ser levada às pressas para o hospital, perdendo a chance de se despedir no enterro. Ana tentava ser o apoio de Isis. Ela ia à casa dela regularmente, fazia companhia e ajudava a arrumar a casa. No entanto, mesmo com o apoio constante, Isis não conseguia se recuperar. Todas as noites, ela era atormentada por pesadelos com o filho, revivendo o momento do acidente de maneiras terríveis. Ela também sonhava que ele estava vivo e que voltava para casa, dizendo que tudo tinha sido só fruto da imaginação dela. Mas então ela acordava, e via que era tudo mentira, fazendo o desespero voltar. Certa vez, Ana sugeriu que Isis procurasse ajuda profissional, mas a mesma negou, dizendo que de nada ia adiantar e que só seria pior. Isso se repetiu por várias vezes, até que Ana finalmente convenceu Isis a ir ao psicólogo, depois de muita insistência. Na ocasião, Isis tinha acabado de passar por uma grande crise de ansiedade, e aceitou o psicólogo na esperança de encontrar algum alívio para o trauma. No consultório, as lembranças do acidente e a dor insuportável pesaram ainda mais sobre ela. Ela foi ao psicólogo, acompanhada por Ana, que a esperou na sala de espera. Ela entrou no consultório e se sentou na frente do psicólogo, que se apresentou como Dr. Carlos. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos. Dr. Carlos perguntou a Isis como ela estava se sentindo. Isis começou a falar, mas com muita dificuldade. Em poucos segundos, a mulher começou a chorar, soluçando. Ela disse que ela não aguentava mais, que queria morrer e reencontrar o filho. Isis, é importante enfrentarmos essas emoções para começarmos a cicatrizar, dizia o psicólogo, preocupado. As memórias do acidente eram avassaladoras. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isis enquanto tentava articular sua dor. Não consigo, é demais, soluçou ela. Ana, ao perceber a agonia dela, tentava encorajá-la. Isis, vai ficar tudo bem. Você precisa disso para seguir em frente, para encontrar alguma paz. No entanto, o sofrimento de Isis tornou-se insuportável durante a sessão. Em um momento de desespero, ela fugiu do consultório do psicólogo, chorando descontroladamente e dizendo para Ana não segui-la. Naquela noite, após a angustiante sessão de terapia, Isis teve um sentimento terrível. Movida por um impulso desesperado, ela saiu de casa às pressas, solicitou um veículo no aplicativo de mobilidade e desceu no cemitério. Era quase meia-noite, e o motorista não conseguia entender as intenções de Isis. Senhora, está tudo bem? Perguntou o motorista, confuso. Por favor, apenas me leve até lá, é importante, murmurou Isis, olhando para o além, como se o destino estivesse guiando seus passos. Chegando ao cemitério,
Isis procurou uma entrada e correu até o túmulo de Rafael, completamente desprovida de medo. Sob a luz fraca da lua, ela começou a cavar freneticamente com as mãos, repetindo em um sussurro angustiado que ele estava vivo. Rafael, meu amor, você não pode estar morto. Eu sei que está aqui meu filho, murmurava enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Após alguns minutos, quase era possível ver o caixão, mas antes que pudesse continuar, uma voz a interrompeu. Senhora, o que está fazendo aqui a esta hora da noite? O que a senhora está fazendo com este túmulo? Perguntou o homem responsável por cuidar do cemitério durante a noite. Isis, ofegante com as mãos sujas de terra, se virou para o homem, e com os olhos cheios de desespero, ela disse: Meu filho está vivo, eu sei que está. Eu preciso vê-lo, por favor. No entanto, quando a mulher olhou para o homem, ela quase caiu dentro do buraco que havia cavado. Com os olhos arregalados, ela sussurrou: Rafael, é você meu filho? Isis enxergou o seu filho em sua frente naquele instante. Em um impulso, ela pulou para cima daquele homem e o abraçou. Rafael, ainda abraçando sua mãe, sentiu a pressão de suas lágrimas misturadas com as dela. Ele começou a contar sua história, revelando que o acidente contra o ônibus de excursão não foi um acaso, mas sim um plano arquitetado por criminosos que o ameaçavam. Eu não queria colocar você em perigo, mãe. Eles sabiam da nossa ligação e me forçaram a me esconder, a fazer parecer que eu estava morto. O corpo no caixão não era o meu, mas eu precisava sumir para proteger você, explicou Rafael, enquanto mantinha o abraço reconfortante. Isis, ainda atordoada, apertou o braço de Rafael, olhando nos olhos dele com uma mistura de alívio e desespero. Eu pensei que havia perdido você para sempre. Rafael baixou a cabeça por um momento, sentindo o peso da culpa. Eu queria voltar, mas não podia arriscar. Eles estavam sempre me vigiando, mãe. Eu estava com medo de colocar sua vida em perigo. Isis olhou para o filho. Nós precisamos fugir agora, Rafael, não posso mais viver com o medo de te perder. Vamos, por favor. Rafael hesitou por um momento, mas ao ver a urgência nos olhos da mãe, concordou. Eles foram até a casa de Isis, pegaram algumas coisas essenciais, e de mãos dadas, dirigiram-se ao terminal rodoviário. Ao chegarem lá, olharam o painel de destinos. Isis, com um sorriso nervoso, disse: Para onde quer que vamos, será um recomeço. Rafael assentiu, sentindo-se feliz ao lado de sua mãe. Compraram uma passagem para um destino desconhecido, prontos para enfrentar o futuro juntos. Isis, apesar do medo, estava radiante por ter seu filho de volta. O sorriso de Isis desapareceu quando sua visão escureceu abruptamente. Quando ela abriu os olhos novamente, encontrou-se deitada em uma cama, mas a realidade ao seu redor era diferente. Ela continuou murmurando sem parar. Meu filho voltou, meu filho voltou. Ao lado dela, Luiz, o cuidador do cemitério, estava preocupado. Ele havia percebido que algo estava errado naquela noite e decidiu chamar uma ambulância ao ver o estado de desespero de Isis. Os médicos diagnosticaram um quadro grave de transtorno psicótico, resultado do estresse acumulado e da perda trágica de seu filho. Sem sucesso nas tentativas de fazer Isis compreender a realidade, semanas se passaram com ela presa em um mundo de ilusões. Ana, apesar de sua compaixão, sabia que a mulher precisava de cuidados especializados. Infelizmente, todos os esforços para acalmá-la e fazer com que aceitasse a dura verdade falharam. A situação se tornou insustentável, e Isis foi internada em um instituto de apoio psiquiátrico, onde os profissionais de saúde mental trabalhavam incansavelmente para ajudá-la a reconectar-se com a realidade. Ana, lamentando a tragédia que se desenrolava diante de seus olhos, sentiu-se impotente diante da deterioração da saúde mental daquela que teria sido sua futura sogra. No centro de saúde mental, Isis continuava a viver em um mundo de sonhos, onde ela e seu filho compartilhavam momentos felizes e tranquilos. Se você estivesse no lugar de Isis, o que você faria para tentar se reerguer e recomeçar? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.